Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O nosso podcast de hoje é com ele, o príncipe dos pregadores, pastor André Santos. Seja bem-vindo, pastor. Meu amigo Lucas Lima, minha gratidão pelo privilégio de estar pela primeira vez aqui no Conexo. É um ambiente extraordinário de conexões e, para mim, conexão é algo sempre muito importante. Sou grato por fazer parte deste propósito que vocês carregam. Obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, por estar junto com a gente hoje, somando e compartilhando um pouco da sua história. Pastor, eu sou evangélico, sou cristão, acompanho bastante o Gideão Missionário da Última Hora e não tem como a gente não falar sobre a sua pregação no Gideões. Uau. Fale um pouco, antes de a gente chegar no Gideões, sobre a sua pregação, fale um pouco quem é o pastor André Santos ou quem é o André Santos antes de ser pastor. André Santos é pai, é marido, eu sou casado há 15 anos com a Aline, temos 2 filhos, Arthur e Alicia, e são presentes que Deus nos deu, até porque minha esposa, quando nós nos casamos, não podia ser mãe. 3 anos depois de casado, ela recebe uma palavra de Deus que geraria, e gerou Arthur hoje com 11 anos e Alicia com 12. André é pai, é esposo, é filho, é amigo, alguém que se relaciona com pessoas, ama relacionamentos, ama alegria, vai estar sempre sorrindo porque sabe que com sorriso as coisas são mais fáceis de serem levadas, meu amigo. Sem sombra de dúvida, o sorriso abre portas, a gente precisa impactar uma geração, sorrir e trazer coisas positivas. Exato. Conta pra gente, pastor, quando que inicia essa tua vivência cristã e evangélica? É de berço, não é de berço? Conta pra nós aí. A minha experiência, Lucas, ela é muito legal. É muito comum com a experiência de pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Elas sempre vão carregar um momento onde há a convergência entre o céu e a terra. E eu digo convergência porque para todos aqueles que acreditam em Deus, inevitavelmente acreditam que Deus é um ser soberano que tem planos perfeitos, e é isso que eu creio. E mais do que isso, eu acredito que Deus, além de ter planos perfeitos, Lucas, ele tem um livro no céu com o teu nome, com o meu nome, e o nome desse livro é Livro dos Propósitos. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o salmista. Quando vai declamar uma poesia de adoração a Deus, ele diz assim: antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, tu já me conhecia e todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. Isso aqui é para quem está nos acompanhando. Se Deus já escreveu todos os nossos dias no livro dele, significa que a nossa missão, então, é descobrir qual é o plano, descobrir qual é o roteiro. Porque melhor do que viver o plano do André é viver o plano de Deus. E o plano de Deus, para mim, é anterior à chegada do André. Quando eu nasci debaixo de uma circunstância muito desafiadora. Minha mãe foi internada em um hospital público aqui em Curitiba e ela já estava prestes a dar à luz, com contrações, já tudo preparado para o parto, e não tinha médico naquele hospital. Ela ficou mais de 24 horas em um trabalho de parto, quase veio a óbito, até que um dos médicos que acompanhou ela no período neonatal ou pré-natal aparece para pegar algo que ele havia esquecido e encontra ela e faz aquele parto naquele momento. Então, André nasce de um milagre. Minha mãe, católica, de tradição católica, mas sempre convivendo com o sagrado, com Deus, com o divino. Ao nascer, ela já sabia que aquilo era um cuidado de Deus. Até os 3 anos de idade, a minha mãe permanece no catolicismo. E com 3 anos de idade, mesmo no catolicismo, ela me leva para ser apresentado. Além de ser batizado na Igreja Católica, eu sou batizado na Igreja Católica, eu fui apresentado enquanto bebê na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Minha mãe sendo católica. Exato. Por quê? Ela sai da família dela e vem morar com o meu pai, na casa dos meus avós, no mesmo terreno, casas independentes. E minha avó, ela é uma crente pentecostal do coque, meu amigo. Do coque. Não tinha como, ela convivendo com a minha mãe se tornou crente também. Então ela me levou para ser apresentado na igreja por pressão da minha avó. Livre, espontânea pressão, vai ter que apresentar. E eu fui apresentado. E o legal é que aqui tem uma conexão. Eu sempre digo, e digo isso para o pessoal que nos acompanha, Deus vai dar pistas do teu destino na tua história. Em todo momento que você estiver vivendo, Deus vai dar pistas de para onde Ele vai te levar. E isso deixo claro quando vou me lembrar da minha apresentação.
Sou levado no culto, uma igreja simples de madeira, a última igreja do bairro, da cidade de Curitiba, a cidade grande, mas a nossa congregação era muito pequena, lá no Santa Rosa, no Cajuru, uma igreja que eu amo, e um beijo para todos os nossos amigos do Cajuru e do Santa Rosa. Lá naquele momento, quem estava ministrando a palavra era um pastor, um grande conferencista que estava arrebanhando multidões no Brasil, o pastor Ezequiel Montanha. Foi pregar naquele dia, meu amigo. E ele, como pregador, foi fazer a apresentação daquele bebê. Quem era aquele bebê? André Santos. Deus estava dando pistas. Hoje o pastor Ezequiel Montanha é presidente da Igreja Assembleia de Deus em São José. Estive com ele alguns dias atrás e contei isso para ele, mostrei a foto do dia da apresentação. Não sabia, não tinha nem ideia. Nem ideia. Também, né? E aquele dia ele falou, uau. Depois ele ministrou sobre isso, como o tempo passa, como Deus dá propósitos. E hoje eu tenho servido eles e ele é um pai que Deus nos deu, um amigo. Beijo, pastor Ezequiel Montanha, toda a convenção catarinense. E aí a gente cresce até os 3 anos de idade dentro da cultura do catolicismo, com os meus avós na igreja, evangélicos, meu pai não praticante do catolicismo, mas um homem íntegro, de caráter honesto. Com 3 anos de idade, minha mãe decide ser crente. Vou pro povo evangélico. Não conseguiu se segurar, meu amigo, e virou uma crente genuína, pentecostal. E aí eu cresci desde os 3 anos de idade, tendo a minha mãe como minha primeira professora da escola bíblica dominical, como quem sentava à beira da minha cama todas as noites com uma Bíblia ilustrada, contando as histórias bíblicas. Então eu não tenho memórias de não ter em um momento da minha infância a ausência da palavra, das instruções, do sempre cuidado. Fez parte da sua vida. Sim, exato. E aqui fica uma orientação, porque hoje nós vivemos uma crise. A crise de convivência familiar. Nós hoje vivemos em uma geração muito frenética, de muitas demandas, de muitas atividades, tudo muito rápido. Acelerado. E há uma terceirização de responsabilidade. Eu acredito que a terceirização dentro do empreendedorismo tem seu ponto positivo. A gente repartir funções, repartir atividades. Mas quando entramos na família, existem funções que são inseparáveis ao papel e à missão que um pai e uma mãe têm. Hoje nós temos pais que abrem mão do colo para dar um celular. Abrem mão do acolhimento para entregar uma tela. E não sabem o quanto estão sendo prejudiciais. Eu tive o privilégio de ter uma mãe, óbvio que naquele tempo sem tanta tecnologia, mas que parava, sentava à beira da cama e dizia, hoje eu vou contar uma história bíblica para você. Uau! Fica uma recomendação, nós precisamos cuidar com isso. Então é de berço. De berço. Cresci até a minha adolescência. Na adolescência eu tive uma fase muito conturbada. Fui um adolescente muito problemático, rebelde. Eu não fui um adolescente infrator, não fui um adolescente que rompeu os limites da lei, mas era um adolescente que tinha dificuldades com ordem, dificuldades com limites. Se eu não tivesse uma família que cuidasse de mim, que impusesse limites, eu teria talvez dificuldades. Mas cresci num bairro simples, um bairro pobre, muitos dos nossos amigos se envolveram com a criminalidade, então a tendência lógica e natural seria essa. Mas Deus sempre teve o seu cuidado em nos direcionar, óbvio que pelo cuidado da minha mãe, dos meus pais, e me direcionar também para o Evangelho. Na adolescência, como um adolescente rebelde, bagunceiro, que gerava muito problema, Deus resolveu me encontrar com 15 anos de idade, meu amigo. E olha que legal, aqui tem uma experiência importante. Na igreja, a maioria das pessoas tinha dificuldade de lidar com quem não é comum, com quem não se encaixa dentro daqueles moldes de convivência comum. E isso não é só nosso da igreja, isso é geral. Com o que nós temos dificuldade de lidar, nós preferimos afastar ou deixar de lado. Então, não buscar entender, né? Não buscar entender. É difícil entender. Entender é difícil. Gasta tempo. Entender exige comprometimento. Entender exige amor, paixão, importância. Para eu entender quem é o Lucas, numa conversa como essa de podcast, eu tenho vislumbres, mas eu só conheço o Lucas quando eu sento com ele para conversar. Agora, me abriu uma pergunta aqui. Com 15 anos você achou então que não era
entendido ou compreendido? Você tinha essa sensação? Não, na verdade eu me sentia alguém totalmente desconectado daquilo que era comum. Eu era alguém que gostava de chamar a atenção. Dentro do meio evangélico, Exato. da igreja ou da sociedade? Não, do ambiente cristão, evangélico, porque era um ambiente que tinha as suas certas limitações. Eu não sabia cantar, eu não tinha habilidade nenhuma, não tinha pretensões, não tinha expectativas, talvez por ter dificuldades em entender o que eu carregava, não conhecia isso. E aí, como eu gostava de chamar atenção, gostava de ser alguém que sempre estava fazendo brincadeiras, as pessoas falavam assim, não, ele não, deixa ele de lado. E foi aqui que eu aprendi uma lição. E algo que não aconteceu apenas comigo, mas é normal, acontece muito quando nós temos dificuldade. Repito, nós preferimos afastar do que gastar tempo. Lembra do Gadareno? Tem uma passagem bíblica em que Jesus pisa em Gadara e tinha um camarada que era endemoniado. As pessoas de Gadara tinham dificuldades de lidar com ele, porque elas não sabiam resolver o problema dele. Se elas não sabiam, a gente prende ele aonde ninguém vê, porque é mais fácil afastar do que resolver. Isola. E foi aí que, no meu caso, eu tive um cuidado de Deus. Apareceu alguém que queria entender. Investiu em você, apareceu um anjo de Deus ali que, como líder de adolescentes, e aqui eu falo da importância da liderança. Eu sou líder de adolescentes. Uau! Vai servir de exemplo para mim aqui, eu tô curioso agora. Lucas, fantástico, meu amigo. O líder tem o poder de mudar destinos. E o líder de adolescente, tal como o líder infantil, é quem afina essa flecha, quem lapida essa flecha, quem em conjunto com os pais pode dar uma direção e um destino para esse adolescente, para essa criança. Enquanto eu era um adolescente incompreendido, bagunceiro, desacreditado, desesperançoso com relação ao que eu poderia me tornar, aparece um líder de adolescentes e diz assim, André, você vai ser o pregador do nosso congresso. Eu olhei para ele e disse, Sérgio, acho que você está equivocado. Um beijo no coração do meu amigo pastor Sérgio, que é um irmão que Deus me deu e é um amigo até hoje. Eu falei, Sérgio, eu pregar, não sei pregar, não sou batizado, nem crente direito eu sou. Aí ele falou, mas Deus falou comigo que você vai pregar. É você mesmo. Meu amigo, foi uma janela de mais ou menos 6 meses. Desde o convite à agenda. E nesses 6 meses, quando eu me dei por conta, eu estava mergulhando na palavra. Uau. Amando o texto bíblico. E algo legal que aconteceu é que no convite dele a chave vira porque alguém olha para mim e diz, eu quero você fazendo algo importante. Eu quero você fazendo algo de valor. Alguém acredita em alguém desacreditado. Ao entender que tinha alguém que acreditava em mim, eu descobri que eu sou alguém disposto a dar o meu melhor quando eu entendo o meu propósito. Meu Deus, sensacional. Essa foi a tua primeira pregação, então? A minha primeira pregação, Lucas. E aí então que surgiu... 15 anos de idade, congresso de adolescentes na congregação do Santa Rosa, com 400 pessoas dentro da igreja. Jovem, né? É. 400 pessoas? Lotada a casa. Tinha que ser, de repente, não. Uma igreja lotada. Mais simples, menor, lotada a casa. A primeira mensagem que eu ministrei. Lembro, dê o seu melhor para Deus, João, capítulo de número 12. A mulher quebrando o vaso de alabastro nos pés de Jesus, dando o melhor para Jesus naquele momento. Assim como nós temos que dar o nosso melhor para Deus. E talvez seja uma das pistas que Deus deixou no nosso destino, sem saber que essa seria a nossa missão efetiva. Eu, a partir daquele momento, comecei a dar o meu melhor no altar, o meu melhor no reino, o meu melhor com pessoas, o meu melhor como policial, o meu melhor como pai, o meu melhor como marido. Dar o melhor. Esse é o propósito. Falando em tantas coisas que você citou sobre dar o seu melhor, você citou agora policial? O senhor é policial também? Nem todo mundo é perfeito. Alguns são militares. Policial, então, é o que você coloca ali como sua carreira profissional? Sim. Você também... Sim. Eu sou, por profissão, policial militar. Sou formado policial militar. Sirvo há 14 anos a Polícia Militar do Estado do Paraná. Estou hoje... Como concilia... Meu amigo, Porque eu te acompanho nas redes sociais, você não para. Inclusive aqui, para a gente iniciar o podcast, era uma ligação, chama pra cá, vem pra cá, tira a roupa, envia mensagem. É uma loucura. Lucas. Também tem mais coisas aí. Lucas, eu digo que, primeiro, Deus. Deus é o maior interessado em fazer a gente dar certo.
Aqui uma mensagem para quem acompanha o Conexo. Deus é o maior interessado em fazer você prosperar no propósito que ele te confiou. E algo legal é porque Deus se tornou teu sócio quando te chamou para cumprir um propósito. Uau. Se Deus é teu sócio, meu amigo, ele não quer que dê errado. Você é um empreendedor, é um líder, é uma referência no que produz, alguém da comunicação. Quando você estabelece a sociedade, você vai procurar com quem você caminha para que o nome de com quem você está caminhando não traga prejuízos para o seu. Então, quando Deus se alia a você, ele coloca o nome dele no teu propósito. É o nome dele, meu amigo. E procura no Google. Vai lá, procura no Reclame Aqui. Veja se teve alguma coisa que ele propôs fazer e não fez. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Um diácono da nossa igreja estava ministrando sobre dízimos e ofertas, falando sobre colocar Deus para ser sócio do seu negócio. Aí ele falando do testemunho da vida dele, disse que em determinada situação estava com uma certa dificuldade na empresa e tal, viu que o pessoal de repente estava querendo extrair algumas coisas dele, falou, Deus, tá mexendo no que é nosso. É verdade, ó, pai. O senhor tá vendo, hein? Esse aqui é a tua área de atuação. Eu não vou falar nada, o senhor que vai resolver. E para empreendedores não tem nada melhor. Na verdade, Deus, ele é o melhor sócio em tudo. Casamento, não há 2, há 3. Como assim, pastor? Traz Deus pro teu casamento. Ser pai, traz Deus para te ajudar a ser pai. Ser filho, traz Deus para te ajudar a ser. Deus é o maior interessado no nosso sucesso. O maior interessado. Aqui, Lucas, algo muito interessante que me veio à mente. Cadê teu celular? Tá aqui, né? Aqui. Qual que é teu aparelho? É um iPhone 17 Pro Max. Olha Não, aí, pega, não, gente. não, Empresário de sucesso, irmão. O 17 tá ali guardando, o pessoal tá fazendo as coisas, né? O 14 é só para ver o roteiro. porque tem bastante memória. Nem tem roteiro aqui, é tudo espontâneo, né? Mas quando você compra teu aparelho telefônico, você ganha um manual. No manual de instruções, vamos falar do Bill Gates, foi ele que criou, não? Quem foi? Steve Jobs? Steve Jobs. Vamos falar do Steve Jobs. Tem certeza? Não estou falando errado? É o Steve Jobs, né? O pai da Apple. Eu recebi aqui a cola de Bill Gates, tá errado, irmão. É Steve Jobs, não nos confundam. Steve Jobs, quando ele cria isso junto com toda a sua empresa, toda a sua equipe, e ele coloca um padrão, ele vai te dar um manual, no manual vai ter as prescrições do que é o teu aparelho telefônico. Quais são essas prescrições? Para que serve? Para que serve? Tá aqui. Como você tem que usar? O que você não pode fazer? Vai lá no teu manual e veja se não está escrito. Não coloque na água, a não ser que seja resistente para isso. Não deixe ele mergulhado a mais de 20 mil metros. Vai estragar. O que ele está dizendo? Se você fizer o que eu estou falando que tem que ser feito e não fizer aquilo que eu estou dizendo que não pode fazer, isso daqui vai funcionar perfeitamente. Caso não funcione, eu te dou uma garantia. Você, no Brasil talvez nós tenhamos dificuldade, mas você nos Estados Unidos, eu estive atendendo eles agora em abril, servindo a Igreja de Cristo nos Estados Unidos. E se o teu aparelho telefônico, para você não tá bom, você comprou ele hoje, você chega na loja e diz assim, não gostei, ele tá com problema. Eles não te perguntam nada, eles te dão um aparelho novo. Por quê? Garantia. Por que garantia? Porque ele está dizendo que o que ele fez para dar certo. E se der errado, o nome dele vai estar em risco. É por isso que existe garantia do fabricante. Assim somos nós. Deus nos criou, deixou um manual chamado Palavra de Deus, dizendo para que a gente serve, qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino, o que a gente não pode fazer. Se a gente cumprir a nossa missão e evitar o que nós temos que evitar, Deus está dizendo assim, vai dar certo. Garantia minha, vai dar certo. É Ele que está falando. Fui eu que criei. E detalhe, gente, Lucas, só para encerrar esse. Além de ter manual, garantia, a gente é o único ser que tem o privilégio de ter o fabricante do nosso lado. Steve Jobs não está com você garantindo nada, mas o Deus que te criou está. Glória. Procurem lá no YouTube
Pastor André Santos, Gideões 2016. Foi benção. Foi apoteótico, Foi né? benção. Tá no nosso canal lá também. Foi benção, André né? Santos no YouTube tá no nosso canal lá também. Então procure André Santos no YouTube e vai lá assistir, gente. Não, inclusive, quem ainda não conhece André Santos _AS, André Santos _AS é o nosso @ no Instagram. Lá tem todas as plataformas, todos os nossos canais, YouTube, Facebook, TikTok, tem tudo. E siga imediatamente o Pastor André, porque também ele vai comentar agora um outro caminho que ele está trilhando, que eu acompanho nas suas redes sociais, acho que está no Instagram também, lá seguindo pelo Instagram. Tinha mais figuras juntas lá, vi Sérgio Moro, vi Deltan, esqueço o nome do... Chiquini, Jeffrey Chiquini. Que é Jeffrey... Atípico, é muito chique. Né? Conte para nós o que está acontecendo, qual foi essa movimentação, que eu vi vocês, os três e você no Reels lá, falando sobre uma pré-candidatura. Exatamente, Lucas. O que eu disse no começo para você faz todo sentido para mim agora, para esse tempo. Eu disse que Deus tem um plano para nós. E a nossa missão é descobrir qual é o plano de Deus e o segundo detalhe é quando esse plano entra em execução. Há 10 anos eu ouço Deus falar comigo sobre esse propósito. André, eu preciso de você para além da farda, para além do púlpito, para além da tua casa. Eu preciso de você na política. Isso queima aqui dentro, há 10 anos. E a minha única preocupação sempre foi, Deus, se o Senhor precisa, eu estou 100% à disposição. Quem caminha comigo sabe, Lucas, que eu sou alguém muito sensível e obediente à voz de Deus. Se Deus disser para mim, André, eu não quero isso aqui, eu não tenho dificuldade nenhuma de me desprender de algo. Já tive isso na minha vida. Iniciei projetos empreendedores em que eu teria muitos resultados, lícitos, permitidos, legais, resultados que viriam do trabalho, e Deus falou assim, eu não quero você envolvido com isso. Em um sonho, eu acordar no outro dia e dizer assim para o meu sócio, tá aqui, isso aqui é tudo teu, não quero trabalhar mais nessa área. Como assim, André, você vai querer que eu te dê uma porcentagem? Não, não quero, isso aqui é teu, porque Deus disse que não quer eu envolvido aqui. Então, a minha vida sempre foi conduzida por Deus, e há 10 anos eu ouço Deus dizendo, quero você, quero você. A partir do momento que Deus me aponta um caminho, eu entendo que eu não preciso mostrar que estou naquele caminho. Hoje nós temos a geração da construção da identidade, a geração do ambiente digital. E hoje as pessoas, às vezes, elas invertem processos, elas querem mostrar aquilo que elas não construíram. Então, ao invés de mostrar o que Deus havia me dito, eu fui me preparar para o que Deus me disse. Sempre foi assim. Deus me disse, eu vou te levantar para pregar, eu fui para a faculdade, fui para a escola, fui para a formação, fui para o mestrado, fui para a pós-graduação. Deus me disse, eu quero você na política, eu vou me preparar para isso. Como eu me preparo? Primeiro, me dedicando ao estudo, óbvio. Segundo, me conectando com pessoas, estabelecendo referências, construindo aquilo que Deus disse que será parte do meu futuro. E há mais ou menos 3 meses atrás, Deus disse, chegou a hora. É agora. Eu quero você. Eu falei, Deus, eu estou dentro. Se o Senhor quer eu, então... Vamos estabelecer algumas provas, alguns testes. A ideia de Gideão. Eu quero saber se o Senhor está de fato comigo. Você fez provas? Fiz provas com Deus. Fiz provas com Deus. E aqui é algo que eu acho sempre interessante. É legal que Gideão faz 2 provas com Deus. Novelo, água do lado de fora, água do lado de dentro. E depois que ele entende que Deus está com ele, meu irmão, ele não pergunta mais nenhuma vez. Por quê? A partir do momento que a gente entende que Deus está conosco, a gente não tem mais dificuldades para segurança de que estamos no caminho certo. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus já falou com você? Já apontou o destino? Acabou, meu irmão. Vai. Ergue a cabeça e vai. Se Ele disse que está com você, as coisas vão acontecer. Deus disse, André, eu quero você. Senhor, então eu preciso disso. Tudo isso aconteceu. Em outro momento a gente vai poder falar sobre essas confirmações. Eu respeito muito lideranças. Então, quando Deus confirma comigo, após eu ter a liberação da minha casa, da minha família, e aqui eu abro um parênteses, somos irmãos e amigos, para abrir o meu coração, não apenas para você, mas para todos os que te acompanham, porque se acompanham você, são pessoas especiais.
A minha esposa é a minha maior apoiadora. Os meus filhos são os meus maiores apoiadores. Vou te contar um exemplo. Minha menina Alicia, 8 anos de idade, chegou em casa semana passada e disse assim: pai, já tá tudo certo, minha sala tá contigo. Eu falei: como assim, filha? Que negócio é esse? Eu falei para os meus colegas para eles falarem com os pais deles que quando você sair candidato para eles votarem em você. Sensacional. Ela já tá fazendo a movimentação lá. A primeira confirmação que eu recebi para a política veio da minha esposa. Foi ela que liberou uma palavra sobre a minha vida. Um texto que ela nunca tinha visto. Então, já que a minha casa está comigo, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus avós, conversei com eles, meus tios, a gente está com você, André, você tem isso. Propósito de Deus. Vamos contigo. Vou conversar com os meus líderes. E aqui são testes. E eu sempre honrei, se tem algo que eu carrego, é o respeito à minha liderança. Eu nunca desonrei um líder nestes 20 anos de ministério. Nunca desrespeitei. Já fui muitas vezes pressionado, já fui muitas vezes colocado sob pressão, sob o fogo forte de uma formação que alguns não aguentariam. Mas eu entendia que como líder eles estavam me formando. Então, fui procurar o meu líder, recebi a liberdade para esse propósito, para esse projeto. Procurei lideranças que são referência, me direcionaram com palavras muito assertivas. Eu disse: Deus, se o Senhor está comigo, minha família está comigo, meus líderes me dão liberdade, eu vou caminhar. E eu aceitei o desafio, meu amigo, de me tornar hoje pré-candidato a deputado estadual aqui pelo Paraná, com um único propósito, com um único objetivo, com uma única missão: poder ser voz para a nossa geração. Que não é uma geração una e coesa, mas é uma geração marcada por gerações. A gente tem, pela primeira vez na história da humanidade, no mínimo 5 gerações convivendo no mesmo tempo, convivendo no mesmo momento, na mesma plataforma da vida, e é para essas gerações. Afinal, Deus me deu a capacidade de conversar com os nossos pais, com o cabelinho branco, que eu respeito e honro, mas também de conversar com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, que hoje não têm a força de uma representação no nosso ambiente cristão, evangélico, protestante. Eu quero representá-los, e não apenas eles, mas poder ser uma voz também de representação para essa geração, não apenas para quem está dentro da igreja, porque o que eu carrego, não carrego para servir crentes apenas. Sirvo na minha casa porque minha casa é aquele ambiente. Mas o que Deus me deu para servir pessoas que não estão na igreja, que estão na polícia trabalhando comigo, que vão estar dependendo de um deputado fiel, honesto, verdadeiro, preocupado em servir. É por isso que eu estou pré-candidato, meu amigo. Sensacional. Teve todas as liberações, né? Para Família, a glória de Deus. Dentro de casa, esposa, Exato. filhos, familiares, liderança e, obviamente, já tinha a confirmação de Deus. E eu acredito, Lucas, que o que me valida para estar pronto para esse tempo não vai ser construído agora. O que me valida para começar uma carreira política já foi construído há 20 anos. Os meus selos de garantia começaram com um ministério de sucesso. Hoje o meu ministério, no estado do Paraná, a voz do pastor André Santos é a voz que alcança talvez a maior relevância como um pastor e jovem pregador. Hoje no Paraná as pessoas conhecem o pastor André Santos, eu represento uma geração. Então é um ministério de sucesso, tem um selo de sucesso no Ministério da Pregação. Eu sou um marido que pode-se dizer com garantia que é um marido de sucesso, porque eu estou há 15 anos casado com a minha esposa e ela continua me amando, continua acreditando no que eu carrego, continua orando por mim, me admirando, a minha primeira admiradora, e eu dedicando a minha vida a ela, até porque essa é a nossa missão, a missão como marido, estar pronto a dar a vida pela esposa, e o amor dela por mim é consequência da confiança que ela tem que eu estou apto a dar a vida por ela. Eu sou um pai de sucesso, tenho 2 filhos que estão sendo criados debaixo da palavra, debaixo da instrução, com todo o cuidado, dando a minha vida para que eles tenham o melhor, não apenas o melhor naquilo que eu penso ser melhor pela minha visão, mas pelo reino, por Deus, o que Deus entende ser melhor para eles. Sou um profissional que está há 14 anos sem manchas, dedicado numa profissão de risco, de vulnerabilidade, em um ambiente hostil, e nesses 14 anos eu estou caminhando com a segurança de que todos os lugares por onde passei, todas as missões que concluí
com êxito, com respeito, com admiração. Sou também um pastor de igreja, pastorei igreja há 7 anos, sei o que as pessoas precisam, sei das carências. Então hoje o André está apto a ser um pré-candidato a deputado estadual pelo que ele já construiu, pelo que ele já demonstrou, pelo que ele já conquistou para servir essas pessoas que precisam de pessoas assim, com esse propósito. É por isso que eu também não estou sozinho, né? Estou com gente de resultado. Cara, boa, Estou com gente de boa. resultado, meu amigo. Você falou muito sobre geração, pastor. Falou de muitas pessoas, muitas áreas e sempre citou muito forte a palavra geração. Para a gente caminhar para o final do nosso podcast, fala para a gente o que faz, ou como faz, ou o que fazer para mover uma geração. Consciência de propósito. O que move qualquer geração, meu amigo, o que move qualquer geração é consciência de propósito. Quando alguém entende para onde tem que ir, esse alguém se move com toda a força. Eu vou dar um exemplo. Nós hoje temos movimentos sociais que alcançam um espaço pelo barulho que promovem. E normalmente esses movimentos estão atrelados a grupos de esquerda, viés político de esquerda. São os movimentos que mais aparecem, movimentos estudantis, movimentos de insurgência, movimentos que estão vinculados a bandeiras de esquerda. Por que isso? Por que essa força desses movimentos? Porque eles recebem a clareza dentro de uma sala de aula, recebem a clareza do objetivo deles dentro de um ambiente acadêmico. Eles são formados e instruídos, entendem aquilo para eles faz sentido e por isso eles dão a vida pelo que eles acreditam. Quando nós entendermos que o que vai mover uma geração não é a imposição do autoritarismo, não é a pressão externa dizendo tem que ser porque tem que ser. Quando nós entendermos que nós precisamos gastar tempo com a nova geração, ensinar o objetivo, o propósito, que é muito mais do que uma religião, é reino, é coração, é caráter, nós vamos ganhar uma geração poderosa. Eu ouço pessoas dizendo, e aqui abro o meu coração, ouço pessoas dizendo que nós vivemos uma geração fraca. Nós não podemos nos esquecer que as gerações que estão surgindo não nasceram em árvores. Não surgiram do dia para a noite. Foram produzidas, foram geradas. O problema é que muitas vezes eu vejo pessoas cobrando resultado de quem ele não gastou tempo para formar. Essa é forte, hein? Não gastou tempo para ouvir, para conhecer. E essa é a nossa missão. Eu tenho caminhado pelo estado do Paraná, pelo Brasil e pelo mundo com jovens e adolescentes. É por isso que eu me coloco como uma voz para os jovens. Eu sei o que a nossa geração precisa. Eu sou um jovem, pastor. Apesar de me comunicar muito bem com os mais velhos, eu sei as nossas necessidades. E eu sei que o que a nossa geração precisa é justamente estar alinhada no propósito. Se isso fizer sentido para a nossa geração, meu amigo, a gente ganha uma força assustadora. Uma geração consciente do que tem que fazer. Ela tem a capacidade de mover qualquer realidade. E digo isso porque os nossos jovens e adolescentes, em especial, carregam o que nenhuma outra geração carrega. Hoje, uma criança de 8 anos, ela tem a capacidade de armazenamento intelectual muito maior do que um filósofo da era helênica, os nossos filósofos gregos. Uma criança de 8 anos carrega mais capacidade de informações do que Sócrates, do que Platão, do que Aristóteles. Uma criança hoje nasce com um potencial gigantesco. É uma semente de árvores estrondorosas. O que elas precisam apenas é que alguém as plante, as cultive, as regue, as nutra e quando cresçam, sejam cuidadas, direcionadas, podadas, protegidas e aí sim nós teremos uma geração poderosa. Aí líderes de adolescentes, eu me incluo também, líderes de jovens, né? Acompanhe um pouco do pastor André. Ele passou várias dicas aqui do que fazer. Pastor, o tempo bateu aqui dentro do nosso da programação. Queria deixar um convite aqui gravado para que você retorne o nosso podcast para a gente continuar falando sobre gerações, sobre propósito, sobre pregações
e sobre também essa sua nova jornada, o seu novo ciclo na política. Eu, como cristão, eu fico muito feliz de ver outro cristão arriscando a própria pele. Quando eu digo arriscar a própria pele, a gente já é julgado por ser cristão, né, pela sociedade. Mas aí você vai além, né? Você ainda se expõe ainda mais. Já se expõe na rede social, você já faz isso, mas você vai ainda para um outro cenário. E eu vou orar pelo seu chamado, vou orar aí pela sua candidatura, para que Deus te dê força, para que toda vez que de repente vier algum cansaço, alguma fadiga, alguma frustração, você lembre-se de que tem pessoas orando. Eu também acredito que quem está nos acompanhando e quer um representante cristão vai estar junto nessa empreitada de orar por aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Eu te acompanhava nas redes sociais, o primeiro contato que eu estou tendo com o senhor, e realmente o senhor é fantástico, alegre, feliz, né, para frente, gente fina, acompanhada também do pastor Marcos, que se faz presente, do sócio do Sérgio Moro, que está ali presente. Força, avança, não olha para trás. Tem uma geração inteira que está dependendo desse seu propósito, desse seu Glória chamado. E com certeza vai ser transbordante tudo aquilo que Glória Deus a Deus. está fazendo, vai fazer na vida de muitas pessoas. Eu acredito. Vai na fé. Vai E dar certo. recebo essa palavra, Lucas. Amém. Obrigado de coração pela oportunidade de nos deixar falar daquilo que Deus nos fez ouvir. Sou grato a Deus porque essa voz, essa missão, esse propósito pode alcançar essa geração através de pessoas como você, que estão abrindo mão do seu tempo para conectar pessoas. Se hoje eu vou conectar com o teu público, é porque você está sendo um instrumento de Deus. E eu acredito muito que o reino se faz disso. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Obrigado, conte sempre comigo, conte com a minha força, a minha disposição, contem com as minhas capacidades à disposição do reino, à disposição da nossa geração. É por eles, é por nós que eu quero lutar, brigar e servir com muita alegria, meu amigo. Gente, esse foi o pastor André Santos, pai, marido, pregador, pastor e agora pré-candidato a deputado estadual pelo nosso querido estado do Paraná. Pastor, obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo e pela sua dedicação. E você que está acompanhando, siga o pastor nas redes sociais. Acho que ele, melhor do que eu, vai falar quais são as redes, pastor, reforçar mais uma vez. E se quiser deixar uma última mensagem, fica à vontade. Gente, Instagram, André Santos, _AS é de André Santos. Lá você vai acompanhar aquilo que temos e produzimos para o reino, família, ministério, igreja, o vídeo que o nosso amigo Lucas falou, o apoio que estamos recebendo para esse projeto político, vindo com o senador Sérgio Moro para o governador, Deltan Dallagnol para o Senado, Jeffrey Chiquini sendo a minha dobra para a federal. Todos eles estão lá com a gente. E você que não segue a gente, segue lá. Mais do que isso, procura no YouTube, você vai acompanhar um pouquinho mais do que nós estamos fazendo nesses últimos 20 anos. E vai ser um presente compartilhar desse tempo com vocês. Uma mensagem que eu deixo para esta geração é: vocês carregam um potencial extraordinário. E eu tenho certeza que ninguém pode parar uma geração que tem consciência do seu propósito. Seja na polícia, seja na política, seja na igreja, seja na sociedade, a nossa geração será uma geração que irá mudar o curso da história. Que Deus abençoe, meu amigo. Amém. Até o arrebatamento. Até o arrebatamento. E obrigado para você que nos acompanhou, que nos ouviu até aqui. Fique ligado, acompanhe as Conexo nas redes sociais e em breve, pastor de novo aí com a gente. Deus Tamo abençoe, junto. um abraço. Pastorzão. Uau, que legal, meu Cara, amigão. obrigado. Cara, eu que agradeço esse Sensacional. tempo com